Hoje é quarta-feira, 31 de março de 2021. Estamos com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, para quem passamos a palavra. Boa tarde a todos. Nós temos uma apresentação, vamos começar. Então, atualizando hoje no dia 31 de março, hoje temos 1.123.913 casos confirmados da doença, 93.900 casos em acompanhamento, 1.005.681 casos recuperados e 24.332 óbitos confirmados, constando então aumento de 6,63% dos casos e 8,15% dos óbitos. Então, primeiramente, lamentamos cada óbito do Estado, nossos sentimentos a todos os familiares e amigos. Nas últimas 24 horas, 12.020 casos confirmados e 417 óbitos nas últimas 24 horas no Estado. Atualização importante dessa semana, mostrando o sucesso da onda roxa no Estado. A onda roxa foi determinada há cerca de 30 dias na região do Triângulo Norte, e os dados nos deixam muito certos que o caminho que nós estamos traçando é um caminho promissor em relação à pandemia. A implementação da onda roxa, ela ocorreu então nessas regiões além da Noroeste. Percebemos então um grande impacto nos indicadores, que nos fez trazer para o Comitê Executivo o avanço nessa região, a região Noroeste no Minas Consciente. Então, a partir de segunda-feira, essa região irá progredir para a onda vermelha, assim também como a micro-região de Patos de Minas. E o restante do estado, ainda com os indicadores que não nos permitem essa progressão, que entraram na onda roxa a posteriori. A região do Triângulo Norte então vem demonstrando uma queda consistente da incidência. Essa queda da incidência mostra que o número de casos novos, o número de casos internados irá cair, e a ocupação irá de forma consistente também reduzir, deixando com que o sistema de saúde dessas regiões sinta menor o impacto da pandemia. Esse gráfico mostra exatamente esse cenário. Tínhamos um platô há algumas semanas e agora a gente vê claramente a queda da incidência. E isso nos deixa mais confiantes em relação ao sucesso da onda roxa. Já em Patos de Minas, na microrregião, a gente vê ainda uma inflexão mais clara, mais aguda do número de casos novos, demonstrando então que quando há um somatório entre a implementação da onda roxa, juntamente com o gestor municipal, os prefeitos e a população, dentro desse grande esforço, a gente tem um sucesso dos indicadores. Então, por que essa ação foi necessária? Esses dados dos dados do Estado, lembrando que o óbito é o indicador mais tardio. Então, quando a gente vê esse óbito se elevando, é um óbito dos casos que internaram há pelo menos cerca de 2 semanas. Então, a gente ainda verá o aumento de óbitos nessas regiões, ou pelo menos uma constância desses óbitos, e daqui a pouco eles irão cair. Mas no estado como um todo há um aumento de óbito de forma muito clara. E casos confirmados que vai impactar, os casos confirmados que vão impactar os hospitais e depois aumentar os óbitos, vem também nessa crescente no restante do estado, mantém esse crescimento. Portanto, é um cenário nunca antes vivido pelo estado, é o pior momento da pandemia, muito vinculado à nova cepa que vem, às novas cepas que vêm circulando no estado.
e diante disso foi determinante a implementação da onda roxa. E uma expectativa positiva é que nessas regiões que estamos progredindo para a vermelha mostra que a onda roxa ela é um sucesso, então a gente deve daqui a pouco ver esses indicadores também regredindo no estado como um todo. O número de pacientes que ocupam os nossos leitos, nossa ocupação de leitos hospitalares está cada vez mais próximo de 100%. CTI continua sendo o nosso ponto mais sensível. É muito difícil abrir leitos de terapia intensiva no estado, mas a gente vem se esforçando. Recentemente abrimos leitos na FEMIG, estamos tendo 33 leitos, estamos tentando abrir mais 40 leitos agora na FEMIG, na região central, que é o local que mais vem sofrendo com a pandemia. Além disso, buscando junto com os municípios e outros prestadores a ampliação de leitos em todo o estado, mas lembrando que o crescimento da doença ele é muito maior do que a capacidade de abertura de leitos, pela escassez de recursos humanos e pela recente escassez de insumos que iremos discutir mais para frente. Esse gráfico demonstra exatamente essa diferença do crescimento de leitos hospitalares e do crescimento da doença. Esse espaço entre a linha vermelha clara e a linha marrom mostra a diferença entre o número de solicitações e o número de pacientes efetivamente internados. Então, cada dia que se passa, a gente percebe o aumento do número de pacientes que aguardam leitos de terapia intensiva no estado. Que esse gráfico também demonstra tanto os casos de enfermaria quanto os casos de CTI, que há um aumento progressivo do número de solicitações e pacientes aguardando. Nos parece haver um platô, mas algumas regiões vêm melhorando, como nós falamos do Triângulo Norte, mas outras regiões a tendência ainda é de subida, especialmente a região do Vale do Aço, que nos preocupa muito, a região oeste, que nos preocupa muito, e a região central, que é onde a gente tem hoje o maior número de pacientes aguardando leito hospitalar. Então temos cerca de 762 pacientes, tínhamos hoje de manhã 662 pacientes aguardando leito de terapia intensiva no estado, é um número um pouco menor do que observado ontem, no entanto, ainda é um número muito alto. Esse gráfico mostra um impacto positivo em relação ao isolamento. Então a onda roxa fez com que realmente a população permanecesse mais em casa e que futuramente a gente acredita e nos demais regiões que entraram com onda roxa mais tardiamente, a gente tem uma queda consistente da incidência e futuramente da ocupação de leitos e a posteriori do número de óbitos do estado. Portanto, concluindo, a avaliação no comitê executivo, no COIS, ela é diária, todos os dias, cada região, cada micro-região do estado é avaliado nos seus indicadores, tanto de incidência, de ocupação de leitos e de óbitos. Adicionamos agora a análise de notificações de casos, que nos dá uma ideia mais precoce em relação à doença, e diariamente a gente vem vendo qual que é a tendência do estado, e a tendência da região, macro-região Triângulo Norte e de micro-região de Patos de Minas é clara essa queda da incidência e, portanto, a partir de segunda-feira haverá então uma progressão para a onda vermelha, reduzindo então as medidas restritivas, uma vez que há um sucesso das medidas implantadas há cerca de 30 dias. O restante do estado permanecerá pelo menos em uma semana na onda roxa, e a cada semana iremos discutir todos os dados compilados para que a gente perceba se há ou não possibilidade também de progredir alguma região do estado. Então, o que a gente pode observar então em relação ao Minas Consciente e o padrão da doença no estado, que é um momento ainda muito crítico, estamos vivendo um crescimento como o estado inteiro, e temos observado
algo heterogêneo, né? As regiões em que há uma maior sensibilização da população, um maior empenho da gestão municipal, a gente vê que os frutos são colhidos de forma mais rápida. Portanto, a macro-região noroeste, a gente percebe uma diferença. Então, no momento, mesmo com o mesmo tempo de onda roxa, a gente vê que eles estão em incidências diferentes. Isso demonstra que a onda roxa, com medida isolada, ela não surte o efeito. A gente precisa realmente de todo o comprometimento da população, entendendo que é uma medida restritiva, difícil, com impacto muito grande na vida de todos, mas caso haja esse sucesso, essa sensibilização de todos, ela passa e a gente consegue progredir diante do Minas Consciente. Secretário, a jornalista Michele Valverde, Diário do Comércio, pergunta: quais serão os próximos passos do governo estadual em relação às medidas restritivas? Obrigado, Michele, pela pergunta. Então, falamos um pouco sobre a situação do Minas Consciente. Além da manutenção da onda roxa na maior parte do estado e da progressão em relação a algumas regiões, a gente está ainda tentando a abertura de leitos, fazendo todo o esforço da abertura de leitos. Então, a FHEMIG abriu 33 leitos recente na região central e estamos buscando a abertura de mais 40 leitos. Estamos na fase final de contratação para abrir mais leitos de terapia intensiva, que o foco ainda sempre é esse leito mais complexo de terapia intensiva. Distribuímos 100 respiradores para as regiões em que tinha capacidade de abertura imediata de leitos e estamos tentando ainda a abertura em diversas regiões, especialmente aquelas que vêm sofrendo mais, como a região oeste e Vale do Aço. Os grandes gargalos hoje que a gente percebe na abertura de leitos tem muito a ver com a escassez de insumos do kit de intubação, que o Ministério da Saúde fez a requisição administrativa e ainda não recebemos todo o quantitativo prometido para os estados. Então a gente vem tentando ajudar a cada prestador, dando todos os insumos. Estamos aguardando mais respiradores a chegarem nos próximos dias para fazer essa doação, para que a gente consiga garantir a abertura de novos leitos. Além disso, vale lembrar que a AGE, junto com o Ministério Público, vem de forma recorrente conseguindo vitórias na Justiça, fazendo com que a onda roxa seja implementada, para que a gente consiga então ver um cenário mais promissor futuramente. Lucas Pavanelli, Record e Portal R7. O governador anunciou que os servidores da Força de Segurança serão incluídos no programa de imunização contra a Covid-19. Segundo ele, a vacinação será feita de forma escalonada, já com a chegada dos próximos lotes. Quais são os critérios para essa vacinação? Obrigado, Lucas. A nota técnica está muito fresquinha, saiu hoje pela manhã. Foi um pleito feito pelo governador junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, numa reunião com os governadores e também pessoalmente numa visita a Brasília na semana passada ao presidente da República. Compartilhamos também dentro do Conselho Nacional de Secretários de Saúde esse entendimento, porque alguns estados haviam anunciado ou até iniciado a vacinação das forças de segurança e essa vacinação ainda não estava contemplada dentro do PNI, do Programa Nacional de Imunização. Então o governador solicitou ao Ministério da Saúde a inclusão de forma muito clara, para que não houvesse nenhum questionamento em não obediência ao que é definido pelo PNI. Isso foi acatado pelo governo federal. A nota técnica hoje define de forma muito sucinta quais são as categorias dentro das forças de segurança, inclui forças de segurança estaduais, municipais e federais que atuam no estado. Eles categorizam pelo grau de risco aqueles que participam de transporte de pacientes, aqueles que fazem parte do atendimento diretamente ao público, aqueles que fazem parte da fiscalização. Então eles fazem categorizações
e a gente aguarda agora uma definição mais objetiva nas próximas remessas que chegarão, para que a gente consiga então saber o número de profissionais a serem vacinados neste momento. Então já se definiu que na próxima remessa haverá, pelo Ministério da Saúde, o envio de parte das vacinas dedicadas às forças de segurança. Destaco também que o pleito do governador incluiu também os professores, e estamos ainda aguardando a definição do Ministério da Saúde em nota técnica para saber qual o momento em que esse grupo será vacinado, e o governador vem cobrando então uma definição para que não haja uma atuação heterogênea do Estado. Isso é muito importante, o governador frisou isso em reunião, porque não adianta o Estado fazer algo diferente do que é determinado pelo PNI e outros estados não, parecendo que é uma escolha do governador quem vacinar. E ele foi muito rígido em relação a gente não sair do que é determinado pelo PNI e pediu para que haja então essa definição, e vem cobrando de forma sistemática ao Ministério da Saúde e ao governo federal. Existe alguma expectativa de que o feriado de Semana Santa traga algum novo impacto no aumento de casos, hospitalizações e, consequentemente, mortes em Minas Gerais? Além disso, sobre a vacinação dos servidores, o secretário tomou alguma providência? Levantou lista com as matrículas de cada servidor? Quantos foram exonerados até agora? Quem pergunta é a Patrícia Fiuza, TV Globo Minas. Obrigado, Patrícia. A experiência que já temos de feriados, ela sempre foi uma experiência muito ruim em relação à pandemia. Em outros momentos, a incidência elevou-se 2 semanas após os feriados, e a nossa expectativa é um pouco diferente. Teremos que perceber isso também após o feriado, uma vez que nós estamos em onda roxa. Isso significa que hotéis não funcionam, há restrições de circulação nos horários noturnos, apenas o que é essencial fica aberto. Então estamos vivendo num momento diferente de outros feriados. Obviamente a gente só perceberá isso a posteriori, mas vale ressaltar que o papel de cada um é o que vai determinar o sucesso ou não deste momento. Enfatizo, Semana Santa é um feriado religioso, que muitos estão esperando ele para estar junto com as famílias. A gente entende o que são 12 meses de pandemia, todos nós estamos num momento difícil, mas temos que ter atenção que qualquer reunião familiar ou de amigos que aglomere pessoas aumente muito o risco de contaminação. A gente entende o momento em que cada um vive, mas a gente entende também que não há tempo de arrependimento. Então, caso neste momento que o vírus vem circulando de forma muito intensa na sociedade, em que é um vírus com alta infectividade, não é à toa que nós estamos colhendo esses dados. Vamos enfatizar: fique em casa, não aglomere, não fique com seu núcleo familiar, não chame parentes para a visita ou não vá na casa de parentes, não receba amigos em casa. Não é época para isso, é época de um esforço conjunto para uma medida protetora individual e coletiva. Então vale muito a pena a gente enfatizar isso, para que a gente possa, daqui a 2 semanas, 3 semanas, dizer que a Semana Santa não impactou negativamente na incidência de casos. E isso depende, obviamente, de cada um de nós. Em relação à vacinação dos servidores, desde que cheguei, foi determinado a suspensão completa da vacinação, até que haja uma definição em relação a esse ponto. E estamos dando total transparência aos dados. Então, cada servidor foi identificado do seu setor, e estamos aguardando então todo o encaminhamento pelos órgãos de controle e pela CPI que está em andamento. Larissa Pimenta, TV Alterosa, a sua pergunta, por favor. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber sobre o projeto de lei aprovado ontem na Assembleia Legislativa a respeito das medidas emergenciais. A gente sabe que boa parte delas significa de contratações de pessoas, sejam aposentados, temporários,
Eu gostaria de saber quem vai definir essas especificações das contratações, se é o governo ou se é cada município, e de onde vai vir essa verba de contratação. Obrigado pela pergunta. Foi uma reunião entre o Executivo e o Legislativo, uma reunião muito alinhada, em que a Assembleia, pelo presidente Agostinho Patrus, se colocou à disposição de qualquer esforço conjunto. E dentre os esforços, a gente identificou que um dos maiores problemas que temos hoje é a contratação de recursos humanos. Então, esse projeto de lei vai permitir com que a gente consiga ampliar a possibilidade de contratação. Falo em possibilidade, uma vez que a gente vem tentando contratar de forma sistemática e estamos sofrendo muito. Mas a ideia inicial, já conversei com os conselhos de classe, CRM e Corém já conversei, irei conversar com os demais conselhos de classe, é que a gente consiga fazer grupos, como se fossem forças-tarefas, e a gente consiga ir em regiões que faltam recurso humano, não só para treinar a equipe que está ali, como prestar uma assistência em momentos de maior pico em algumas regiões. Então está sendo desenhado agora de forma operacional como faremos isso. Temos algumas alternativas, como os consórcios que já existem intermunicipais. Existe sim o orçamento financeiro previsto. Então o Estado, o Executivo do Estado, a Assembleia, o presidente Agostinho Patrus já colocou que a Assembleia irá destinar parte das emendas estaduais também para ajudar em todo esse projeto. Então a parte de recurso financeiro já está sendo garantido pelo Executivo e pelo Legislativo, e essa organização será feita após a aprovação, com uma expectativa que a gente consiga então ir nos lugares com maior dificuldade, interior em especial, para que a gente consiga dar uma assistência bem regionalizada nesse momento. Obrigada. Obrigado, Larissa. Secretário, ainda sobre o projeto de lei aprovado pela Assembleia, a Secretaria de Saúde já estima quantos profissionais precisará contratar para aumentar o efetivo e desafogar a pressão sobre a rede pública? Quem pergunta são os jornalistas Guilherme Peixoto e João Vitor Marques, Jornal Estado de Minas. Obrigado, Guilherme e João Vitor, pela pergunta. Existe um controle da Secretaria Estadual de Saúde em cada prestador de serviço do Estado, que faz parte do plano de contingência, e a gente tem lá os hospitais que precisam de RH, os hospitais que precisam de insumos, de equipamentos, de oxigênio, e a gente faz esse controle. Existem então várias situações complexas no estado inteiro, e existe esse número de expectativa de servidores. Eu não tenho aqui exatamente o quantitativo, mas existe um controle da Secretaria sobre o número de profissionais a serem contratados. É muito importante que essa contratação que estamos entendendo ser do Estado é uma contratação como se fosse uma grande força-tarefa para que a gente consiga ir nas regiões que vêm sofrendo mais. Mas a gente vem estimulando com financiamento de leitos, pagando antes mesmo do Ministério da Saúde habilitar, a gente paga o leito para que cada município ou cada hospital consiga então contratar o seu profissional. Mas esse quantitativo sendo definido, iremos contratar, mas destaco que não adianta a gente achar que conseguiremos contratar muitas pessoas, porque estamos tentando de forma recorrente na própria FEMIG essa contratação e há ausência de recursos humanos especializados. Então a nossa tentativa é que a gente consiga ampliar esse leque para que a gente consiga abrir mais leitos aí no estado. Jaime Júnior, Sport TV e TV Globo. O Campeonato Mineiro vai continuar? Haverá nova reunião com a Federação Mineira de Futebol? Haverá mudanças nos protocolos para dar mais seguranças aos profissionais? E as outras modalidades poderão ter jogos? Boa tarde, Jaime, obrigado pela pergunta. O Campeonato Mineiro retorna amanhã. Esse compromisso foram várias reuniões e conversas feitas com a Federação Mineira de Futebol. Houve um compromisso deles em ampliarem o protocolo e deixá-lo mais seguro, e foi feito. Hoje eles, além de testar todos os jogadores, eles testam todos os envolvidos
com a partida, todo o staff envolvido, então a testagem seriada, periódica, e lembrando que são jogos sem público. Portanto, houve um alinhamento técnico entre os protocolos da Federação Mineira e a equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde, para que haja uma segurança concreta na volta aos jogos. Lembrando que estamos em onda roxa. Os protocolos continuam valendo em relação a jogos diurnos nas regiões que têm onda roxa, restrição de hotéis. Isso nos faz restringir também os jogos apenas para os jogos estaduais. Então, todas as modalidades que se encaixem nesse momento de onda roxa, em que não pode ter jogos de equipes que desloquem de outros estados, porque vão precisar utilizar a rede hoteleira, que não conseguirão fazer jogos durante o período diurno, porque não temos os jogos noturnos, esses jogos todos serão contemplados, poderão ocorrer, porque temos também sinais positivos já vivenciados nos últimos jogos do Campeonato Mineiro, em que mostravam que o número de telespectadores, que estavam com televisores ligados no momento do jogo, equivaleria na região metropolitana de Belo Horizonte um número muito elevado, mostrando que essas pessoas estavam em casa. Então nós temos todo esse cenário de segurança sanitária com os jogos sem público e com impacto positivo dentre as pessoas que aguardam em casa, sem desrespeitar então o que é definido pelo Minas Consciente. Júnior Flávio, Rádio Clube FM de Campo Belo. Como o governo pretende lidar com a falta de medicamentos para intubação nas unidades de UTI? Obrigado, Júnior. Esse é o ponto mais crítico que o governo vem enfrentando. Não só o governo de Minas, todos os governos estaduais. E o governador está sendo muito enfático neste ponto, destacando de novo a reunião tanto com o presidente da República, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. O que mais vem nos preocupando é a lentidão na distribuição destes medicamentos para o governo federal. Existe uma organização muito consistente da Secretaria Estadual de Saúde. Ela tem uma rede solidária que é pactuada junto com o Ministério Público, e a gente consegue observar o estoque de todos os hospitais que fazem parte da rede, que atendem o SUS no estado de Minas Gerais. E neste momento a gente vem distribuindo de forma muito a conta-gotas, paulatinas, porque não temos o estoque grande, temos o estoque que a gente consegue garantir 3 dias de medicamentos. Então é uma situação muito complexa, muito difícil. A gente também necessita da boa intenção dos hospitais em nos falar qual é o estoque real, e a gente agora deve receber nos próximos dias o restante do estoque, que a maior parte não veio, como havia sido prometido pelo Ministério da Saúde, que chegaria até sexta-feira passada. Então estamos aguardando estes estoques a chegarem agora, para a gente poder fortalecer todos os hospitais do estado que vem precisando, e há uma promessa do Ministério da Saúde que a partir de meados de abril todo o ressuprimento desses insumos ocorrerá de forma recorrente, não havendo nenhum risco de desabastecimento. O Ministério da Saúde fez essa requisição, cortou esse fluxo regular entre as empresas e os hospitais, e agora a gente depende então desse repasse do governo federal. Para a sua pergunta, eu convido o jornalista Renato Franco, Rede Minas. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Bom, o senhor falou aí desse esforço do governo do estado em ampliar a oferta de UTIs, de enfermarias, questão dos respiradores. Eu gostaria que o senhor destacasse um pouquinho mais onde fica esse gargalo na força de trabalho, dos profissionais. Eles não estão se candidatando, e quais são esses profissionais? Onde há carência? São intensivistas? São clínicos gerais? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre esse gargalo. E já colando nessa resposta, se o senhor puder falar se há algum estudo sobre o impacto das vacinas em Minas Gerais, porque alguns estados já estão falando um pouco disso, especialmente aqueles grupos mais idosos que já estão, de
certa forma, uma imunização, apesar da vacina chegar ainda não no volume que nós gostaríamos, mas se há um estudo desse impacto aqui em Minas Gerais. Obrigado, senhor. Perfeito, obrigado. Então, a FEMIG, que eu há pouco era presidente, a gente fez mais de 70 chamamentos públicos e o maior gargalo nosso é a falta do servidor, do médico dentro do chamamento. Houve um aumento da remuneração do Estado em relação a isso na FEMIG, houve uma ampliação das especialidades, não só intensivista, e mesmo assim a gente vem tendo dificuldade na contratação destes profissionais por escassez de mercado. Muitos dos profissionais que a gente contratou trabalham em outros 2 ou 3 hospitais e eles não têm nem mais disponibilidade. Então realmente isso nos faz pensar. Mas temos agora tentado na própria FEMIG ampliar a nossa possibilidade de formar equipes de terapia intensiva em que a gente mistura médicos mais experientes com médicos menos experientes. Então, ao invés de termos apenas um médico para cada 10 leitos de CTI, o que a lei nos obriga, a gente às vezes tem 2 médicos, sendo um para cada 10 leitos e outro a cada 20 leitos, dando então 3 médicos para cada 20 leitos, dando essa confiança e essa segurança assistencial no paciente. Então, temos outros leitos a serem abertos, mas os grandes centros vêm sofrendo mais com a ocupação de leitos e é onde a gente vê também maior dificuldade da contratação. Temos percebido sim a queda da internação de pacientes acima de 90 e 85 anos, mostrando o sucesso da vacinação. A gente deve colher frutos naqueles acima de 70 anos daqui a 35 dias, que é o prazo de imunidade esperada, que é cerca de 15 dias após a segunda dose da Coronavac, que é aquela vacina que está sendo dedicada ao idoso. Então a gente tem uma expectativa que meados de maio, final de maio, a gente já consiga perceber então uma redução ainda mais nos idosos que a gente vem percebendo nesses grupos que já vacinaram há algum tempo. Obrigado. Agradecemos o jornalista Renato Franco pela pergunta. Segundo os dados da Secretaria, em 2020, antes da pandemia, Minas tinha 22.165 profissionais da saúde ligados à Secretaria. Atualmente são 22.315. Esse número não deveria ter sido mais ampliado neste último ano, juntamente com a ampliação de leitos? Quais as dificuldades de contratação? Além disso, qual a previsão de novos lotes das vacinas contra a Covid-19 chegarem a Minas Gerais? Obrigado, Pedro, pela pergunta. É muito importante a gente separar a Secretaria Estadual de Saúde da FEMIG, né? A Secretaria Estadual de Saúde não faz atendimento hospitalar. A gente não contrata dentro da Secretaria para atendimento ao público. Quem faz isso é a FEMIG. A FEMIG, sim, fez mais de 70 chamamentos. Contratamos muitos profissionais dentro do Estado e hoje a FEMIG tem mais de 250 leitos de enfermaria e 150 leitos de terapia intensiva. E parte desse recurso humano veio das contratações. Então, essas contratações da Secretaria Estadual de Saúde não têm relação com ampliação de leitos hospitalares, porque a FEMIG é separada da Secretaria em relação ao seu recurso humano. Mas ampliamos muito leitos na rede própria e estamos financiando a abertura de leitos. E agora, com esse projeto de lei, a gente acredita que a gente consiga sim, a Secretaria junto com os municípios, ampliar o número de leitos com essa nova gama de profissionais a serem contratados. Mas as dificuldades de contratação, eu já falei, elas existem. Estamos vivendo um momento nunca antes vivenciado por todos nós, que nunca se teve tanto leito de terapia intensiva. Vamos lembrar que em Minas Gerais tinham cerca de 2.200 leitos, hoje são pouco mais de 4.500. Então a gente nunca teve tanto leito de CTI, nunca precisou tanto de profissional. Então a gente vem esgotando realmente a quantidade que temos aí. De enfermaria falou de 7.000 para 20.000 leitos. Então a gente está ampliando de forma recorrente os leitos e chega no momento que a capacidade de expansão reduz.
Em relação à vacinação, temos uma previsão do maior lote do país a ser dado esse mês. A expectativa é que serão 9 milhões e 100 mil vacinas para todo o país. Então, provavelmente, Minas Gerais receberá o maior lote ainda agora, nos próximos dias, aqui até a semana que vem, que ampliaremos então o número de imunizados, especialmente dos idosos, para que a gente consiga então surtir um efeito positivo daqui a algumas semanas. Convido agora o jornalista Gabriel Rodrigues, Record. Boa tarde a todo mundo. Eu queria esclarecer só a parte da vacinação dos servidores. A gente sabe que a investigação ela vai continuar, as determinações do que vai acontecer, do que pode ser feito em relação a isso, não é da responsabilidade da secretaria, mas a gente também sabe que existe um prazo de vacinação entre a primeira e a segunda dose. Como é que fica isso? Todas essas primeiras doses que foram aplicadas, elas vão ser permitidas ou eles vão receber uma segunda dose para acompanhar esse calendário? Eu queria entender um pouco melhor essa parte. Obrigado pela pergunta. A gente teve uma análise técnica sobre o intervalo de vacinação recomendado pela Coronavac, são 28 dias de intervalo, mas já há bem definido que não há nenhuma perda em prazos mais longos. Então nós estamos seguros em relação à aplicação da segunda dose, segurança da aplicação da segunda dose. Estamos aguardando então essas definições, tanto dos órgãos de controle e como também a ampliação da vacinação dos trabalhadores de saúde. Então estamos agora só aguardando esse desfecho, mas estamos sim analisando a área técnica, estamos bem seguros que não existe um risco a curto prazo em não dar essa segunda dose, para que a gente consiga fazer o que for melhor para a segurança do cidadão, sem descumprir nenhuma norma já estabelecida. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Encerrando as perguntas dessa entrevista coletiva, eu convido a jornalista Fabiana Almeida, TV Globo. Secretário, boa tarde a todos. Eu queria saber sobre a contratação de médicos estrangeiros. Como é que vai funcionar esse processo? Se eu puder falar mais sobre isso. Sim. Obrigado, Fabiana. Ainda é um projeto de lei, né? É uma lei a ser aprovada e sancionada, mas eu já conversei com os conselhos, com o CRM, com a presidente do Conselho Regional de Medicina, e já iniciamos a discussão, iremos trazer ela para a gente que perceba qual o melhor caminho. Ela está muito sensível sobre a situação da necessidade de leitos, iremos fazer da forma mais segura, sem ferir nenhuma normativa, tanto dos conselhos quanto da legislação vigente federal que trata em relação à contratação de estrangeiros. Iremos operacionalizar isso, a utilização de médicos estrangeiros que são já validados, eles não têm nenhuma dificuldade. Iremos entender agora, junto com toda a área jurídica da Secretaria, em consonância com os órgãos de classe, melhor forma. Mas a nossa primeira visão em relação a isso é a gente ampliar os médicos sem experiência, juntando eles com médicos até próprios do Estado, como da FEMIG, para que a gente forme um grupo de força-tarefa e consiga, além de dar uma assistência direta, treinar profissionais que existem na ponta. A gente sabe que existem médicos nos municípios, mas obviamente eles ainda não têm uma experiência no manejo. Então, essa alternativa nossa é muito mais que a gente consiga ampliar esse apoio aos municípios em treinamentos e mesclando entre médicos menos experientes e mais experientes. A gente está construindo isso agora, será uma construção rápida, mas a expectativa é que a gente amplie um pouco o leque, mas a dificuldade vai permanecer. Porque até os médicos estrangeiros, eles estão trabalhando nos programas como Mais Médicos do governo federal, e a gente não tem uma amplitude muito grande de profissionais, mas a gente tem que achar todos os caminhos necessários para isso.